assim, gente, eu tô atrasadíssima na trend. Eu posterguei trazer esse conteúdo pra cá, fiquei evitando, e quando eu finalmente trago, tudo deu errado nesse negócio. Então, enfim, vamos lá, vamos acompanhar pra vocês entenderem o que foi que aconteceu. Então, como vocês viram no título, hoje eu vou pintar um Bobbie Goods pela primeira vez. Eu separei os meus marcadores da Touch, também alguns lápis de cor pra gente fazer isso. E vai ser esse desenho do ursinho costureiro, né? Eu não tenho o livro do Bobbie Goods inteiro, meramente só uma folha, porque eu ganhei ela da minha aluna, então tem um textinho até atrás, porque ela me deu no último dia do curso de desenho com uma cartinha. Inclusive me desafiou a pintar usando uma cor só, vocês acreditam? Mas não vai estar sendo, calma, né, que a gente vai pela primeira pintura, vamos com calma. A minha ideia era, se eu gostasse da experiência de pintar um Bobbie Goods hoje, eu ia fazer, né, mais vezes, ia trazer outros desenhos e fazer desafios também. Só que eu já adianto que eu não gostei, deu tudo errado, foi um caos. Eu preparei tudo direitinho, separei os materiais, prendi ele ali na minha prancheta, coloquei uma folha de aquarela atrás pra evitar de passar, né, qualquer coisa pra folhas que eu me importasse de sujar. Essa folha ela já é usada, mas não teve jeito. Eles deram errado mesmo assim, mas não foi nem por conta da pintura, foi por conta do material, gente. Eu não tava contando que os meus materiais, praticamente todos de pintura nesse estilo, a base de água, a base de álcool, estão secando. Olha que maravilha, não tem quase nada. Só que eu já tinha começado, né? Não era agora que eu ia abandonar. Só um rápido contexto, inclusive, antes da gente falar mais sobre a pintura. Eu acho que é difícil alguém tá assistindo isso aqui não conhecer o Bobbie Goods, porque foi uma das maiores viralizações dos últimos tempos e uma das viralizações que ficaram em alta por mais tempo, eu diria. Mas, só pra explicar, dar uma breve abertura. O Bobbie Goods é esse livro de colorir que meio que, como eu falei, viralizou esse ano por ser considerado muito fofo e pela forma como as pessoas pintam, né? Trazendo efeitos, texturas e até um pouco de realismo nas cenas que são relativamente simples, né? Segundo o Google, a marca nasceu com o objetivo de fornecer refúgio artístico e combater o estresse da vida moderna. Bom, no caso aqui ela não vai estar cumprindo com a proposta, né? Combater o estresse, mas eu vou ocupar os meus materiais, fiquem tranquilos. Inicialmente as ilustrações eram digitais e compartilhadas no TikTok, segundo o Google, e aí foi conquistando o público até que os desenhos começaram a ser compilados e lançados como livros de colorir, com papel grosso, né, nesse estilo que a gente conhece, que é esse que eu tô mostrando pra vocês também. E aí, gente, deslanchou. Hoje em dia tem Bobbie Goods temático, tem outros livros que surgiram em formatos parecidos, eu vi também o que é tipo da Turma da Mônica, né, aí tem várias versões que imitam esse original, virou uma febre, mas na verdade é que eu nunca vi uma coisa viralizar e se manter em alta por tanto tempo, como eu falei pra vocês, né, aqui no YouTube pelo menos, eu vejo que ainda tem conteúdo de Bobbie Goods rolando, as papelarias ainda vendem, então movimentou bastante o comércio desse tipo de produto. E acabou, querendo ou não, né, favorecendo criadores das artes. Falo por experiência própria quando eu digo, não é fácil crescer no nicho de desenho e de arte em geral, exige muito esforço criativo, inclusive pra ter ideias de vídeo, mas esses livrinhos dão a possibilidade, né, da gente fazer novos conteúdos e se reinventando dentro de uma mesma temática, o que é maravilhoso. Também tenho que reconhecer um dos melhores pontos do Bobbie Goods em termos de consequência dessa viralização dele, que é o que as papelarias passaram a trazer não somente os livros, mas também as canetas marcadoras de álcool, que nem essas da Touch. No vídeo que eu testei os marcadores, eu falei, e isso é real. Aqui na minha Little Vita, pela primeira vez, eu vi vendendo esse tipo de material em loja física, né? Mas Daisy, você gosta ou não gosta de Bobbie Goods? E gente, assim, a verdade é que eu enjoei desse hype praticamente quando ele começou, porque toda a vida eu gostei mais de desenhar do que de pintar. Então as ilustrações de Bobbie Goods não me chamam tanta atenção, a ideia de pintar um livro não me chama tanta atenção. No meu próprio processo, às vezes eu desenho e eu me divirto muito, mas quando chega a hora de pintar nem sempre eu tô tão empolgada assim. Mas é isso, eu não me faria comprar um livro, mas como eu tinha aqui em casa, já tinha ganhado essa folha, eu falei, vou ver, vamos testar. E aí, gente, o que aconteceu nessa pintura, né? Vamos lá, vamos entender o caos. Eu comecei ali com aquela canetinha da Faber-Castell, ela é uma caneta da Supersoft de ponta pincel, e eu gosto muito dela, eu gosto muito da cor, eu tava com uma estética muito feita na minha cabeça, de um quartinho de costura mais vintage, que era tipo com os móveis de madeira, com aquelas estampas nos tecidos mais antigas, sabe? De vó. Tem umas flores, umas estampas de rosa. E que geralmente também tem aquelas cores mais acinzentadas. Ou então verdinho, rosa, sabe? Branco. Minha cabeça estava assim, pipocando com essa ideia. Ia ser lindo, eu tava imaginando já como ia ficar. Só que qual foi o problema de tudo? O problema é que eu não contava que as minhas canetinhas, os meus marcadores estavam armando um complô contra mim. Porque tava tudo seco nesse dia, tudo deu errado. Ó, até esse momento aí, apesar de eu já estar vendo que as canetinhas tava meio seca, que não tava dando muito certo e tava demorando muito pra preencher, eu ainda tava botando fé, né? Eu continuei, falei, não, vou ser perseverante, vou botar lápis de cor aqui pra ver se eu corrijo essas coisinhas. E fui seguindo.
trouxe também um pouco de marcador, fui mesclando. Com os móveis, eu acho que eu tava muito satisfeita, tava tranquila em relação a isso até o final. O problema foi essa maldita coxa. Gente, tô revoltada até agora. Ela ocupa, gente, essa coxa, vocês estão vendo, ela ocupa pelo menos 50% do desenho. E tinha que ser ela a fazer a porcaria toda dar errado, porque ficou tudo chamando atenção nessa coxa, gente, pela graça de Deus. Eu tô olhando aqui agora e eu tô extremamente arrependida de não ter escolhido pintar esse Bobbie Goods todo com um lápis de cor, porque eu comecei com marcador, eu falei, não, o pessoal pinta com marcador, fazer com marcador. E aí eu vim com lápis de cor depois só pra dar algumas coisinhas ali, tipo de detalhe, mas eu acho que se eu tivesse feito com ele eu não teria tido problema, porque pelo menos no lápis de cor eu tenho todas as cores, eu não tenho dificuldade de, ai, acabou a tinta. Porque a porcaria, gente, desculpa. Vocês me desculpem, eu estou revoltada. Porque esse marcador da Tarte, eu comprei ele não tem nem 2 meses ainda. E ele já simplesmente está com a maioria das cores secas. Vocês estão vendo que eu tô tentando pintar com esse marcador rosa aí? Olha a catástrofe que ele tá fazendo no meu desenho. Quer dizer, no desenho lá do livro. Parece até, olhando aqui no vídeo, que não. Mas eu tava sentindo o marcador carcando assim no papel. Tava fazendo aquele barulhinho seco. Porque não tava saindo tinta nenhuma. Então eu queria essa cor rosadinha. Eu falei, nossa, rosa com marrom, essa coisa da madeira vai ficar linda. E realmente vai ficar lindo esse rosinha bebê ali. Só que, infelizmente, o marcador não estava dando conta. Então eu falei, tá, vou pegar aqui esse amarelo, que é um amarelo um pouquinho menos vibrante do que o resto das cores que eu tenho. E vou preencher tudo e vai dar certo. Vocês vão ver aqui do final, do meio pro fim do desenho, só eu tentando consertar o que eu tinha feito nessa maldita coxa. Gente do céu, o que foi isso? O que foi isso? Eu acho que eu nunca me estressei tanto com um desenho. Especialmente porque eu tava gravando, falei, nossa, primeiro o Bobbie Goods vai ser um vídeo bem legal e tudo mais, o pessoal gosta. Mas tinha que acontecer alguma coisa, né? Comigo sempre tem que acontecer alguma coisa. Enfim, gente, pra não ficar aqui reclamando a dessa, tem coisinhas que eu acho até que deram certo. De novo, eu gosto dos móveis, do meio pro fim também gostei de algumas outras coisas ali que eu fui fazendo com o rosa. Mas em geral, o desenho ficou comprometido, porque a maior parte dele é essa coxa, e a coxa ocupa muito espaço. Então ela chama atenção, não tinha muito como disfarçar. Quando eu terminei, inclusive, deu vontade de refazer, mas eu não tinha tempo pra gravar o vídeo. Essa semana eu não consegui trazer conteúdo, eu estava comprometida com vocês. Então, mesmo que tenha nada errado, eu quis trazer o vídeo assim mesmo, porque faz parte, a gente tem esses momentos, a gente comete erros e a gente tem que continuar tentando. Então, se vocês quiserem, eu posso tentar de novo em outra oportunidade, quando eu estiver com um trauma um pouco mais esquecido e superado. Mas, de qualquer forma, eu quis registrar aqui a minha primeira tentativa e a gente pode tentar ser resiliente e fazer aí um novo teste com outra pintura, dessa vez com materiais melhores. Eu não vou mais repor esses materiais aí, o da Tarte, pelo menos, eu não vou comprar mais esses marcadores. Eu achei que não valeu a pena. Quem assistiu o vídeo de resenha já sabe que eu comprei eles numa promoção, mas mesmo assim eu paguei 50 conto. Inclusive pra depois, né, quem assistiu as lives também já tá ligado que eu achei eles de 10 reais, que é revoltado. Mas enfim, de qualquer forma, eu não vou mais comprar dele. A próxima compra de marcador que eu vou fazer vai ser uma compra pra uma marca um pouco melhor. Nem que eu precise economizar aí um pouquinho mais, né, comprar um da Cis, que eu já gosto, já conheço. Ou então da Uhuhu, que é meu sonho de consumo e eu estou extremamente empolgada pra ter algum kitzinho. Mas realmente, por enquanto, daqui pra lá, fiquem cientes, a gente vai voltar pra nossa temporada de aquarela ou de lápis de cor por aqui, porque os meus marcadores estão oficialmente aposentados. Suspiro da revolta e da tentativa de gostar um pouco mais dessa coxa, eu vim e comecei a fazer essas escolhas extremamente complicadas. Eu pintei ela inteira com um rosa radioativo. Eu tava sentindo que ele tava chamando muita atenção nas flores, então eu falei, vou chamar atenção com tudo. Aí eu pintei tudo com esse rosa, vim com um marronzinho ali, tentei fazer uma estampa e tentei deixar o fundo mais ou menos ali ornando, mas gente, virou uma confusão.
como eu falei ainda pra vocês, a única coisa que eu gostei depois que eu usei as canetas de brilho, né, pra fazer uns detalhes, eu acho que ainda saltou mais. Mas em geral, foi um desenho que deu muito errado. Quer dizer, uma pintura que deu muito errado. Deixem algum apoio aqui pro móvel ou pra alguma parte que vocês tenham gostado, pelo menos, porque eu estou extremamente traumatizada de Bobbie Goods. Eu não sei se eu vou querer voltar tão cedo pra fazer uma pintura disso. E vão lá no canal, porque tem pintura melhor que essa, juro. Obrigada a quem assistiu até aqui e até a próxima.